Fala pessoal, de volta mais uma vez aí, DDD, né, 2022 NET 6, é a parte 3 agora, tá pessoal? Pessoal, para quem já está acompanhando aí, tá? O projeto aí, eu só vou passar a parte das tecnologias que nós iremos utilizar, estamos, né, utilizando no projeto, que é o DDD, modelo de softwares aí, o TDD também nós iremos utilizar mais para frente aí para criar o teste das APIs, a Identity que nós já criamos aí na aula anterior aí, né, e customizamos também aí com dois campos aí, né, o CPF e o tipo do usuário. Nós iremos utilizar o JSON Web Token para autenticação, o AutoMapper um pouquinho para vocês entenderem, né, simplificando aí o front, e o Net6 que nós já estamos utilizando no projeto, tá? Sempre lembrando, pessoal, para se você está chegando agora, é importante que você comece desde a primeira aula para você entender tudo que a gente fez no projeto e todos os nossos objetivos, tá? Tanto é que nossas ferramentas que nós já estamos utilizando e iremos continuar utilizando é o Visual Studio 2022, SQL versão 18 ou superior, tá? Visual Code, mais para frente a gente vai utilizar com Thunder Client para testar as API, ou então, caso que alguém queira utilizar o Postman ou qualquer outro testador de API aí. Lembrando que eu vou deixar disponível aí nos vídeos todos os pacotes que nós iremos utilizar nesse projeto aqui, tá, pessoal? Tudo relacionado ao NET 6 aí, tá, pessoal? Esse projeto especial está sendo criado em NET 6. E vamos seguir aí, tá, pessoal, com a nossa arquitetura proposta aí, que na primeira aula nós criamos aí tudo relacionado a entidades, aí, o identities, né? E agora nós iremos criar tudo relacionado ao nosso domínio aí, para vocês entenderem, porque basicamente todas as nossas regras de negócio vai ficar no domínio, mas nós temos que criar ali nossas interfaces, nossas genéricas, para a gente conseguir criar também o nosso repositório, beleza? Vamos lá, chegou a hora do fonte. Vou abrir aqui o Visual Studio. Só relembrando aí, tá, pessoal? Na última aula nós criamos tudo aí relacionado a entidades que nós não iremos utilizar nesse projeto mais, tá? Mexer, né, alterar ou incluir alguma coisa por enquanto. Nós iremos trabalhar agora no projeto aqui de domínio, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, lembre-se sempre, o projeto ele já tem que crescer organizado, porque se ele não crescer organizado, é muito difícil organizar depois quando tiver toda a regra de negócio dentro dele, tá? Então aqui nós iremos criar uma pasta que vai se chamar interfaces, tá? Basicamente, onde vai ficar todas as nossas interfaces, tá? Vamos criar uma classe aqui dentro de interface que vai ser as nossas interfaces genéricas, que vai ficar aqui dentro, tá bom? E também vamos colocar as interfaces de serviço também, que vão ficar dentro de interfaces aqui também, tá? Vamos deixar só um pouquinho separado aqui, ó. Aqui interfaces, assim. E aí aqui interfaces de serviços vão ficar também aqui dentro. Aí nós também iremos criar uma pastinha aqui do lado de fora de interfaces, que vai ser as nossas pastas de serviço, né? Por enquanto nós não iremos utilizar os serviços em si, né? Porque nós iremos fazer ela funcionar sem o serviço, depois a gente vai começar a customizar, e aí é onde a gente vai precisar utilizar os serviços. Então vamos criar nosso primeiro objeto aqui, tá? Vim aqui dentro de interface da classe da pasta generics. Vamos criar aqui uma classe, né? Que vai ser uma interface aí, né? Selecionar aqui interface e nossa interface vai se chamar iGeneric, tá? Onde nós colocaremos aqui um public e generic, ela vai receber um T, tá? Que vai ser o objeto, qualquer objeto que você queira passar para ela. Pode ser outra letra? Pode ser outra letra, mas por padrão eu costumo deixar assim, ó. O Visual Studio 2022 tá genial, né? Ele tá dando várias dicas pra gente. Se você der tab, ele já vai acrescentar com o nome que com que a gente precisa criar, né? Que é o where T, aonde T é uma classe, beleza? E aí nós iremos criar alguns métodos bem simples aí, que eu até vou copiar aqui, porque não faz muita diferença a gente digitar esses métodos aqui. Vai ser o adicionar, atualizar, deletar, get entidade por ID, né? Obter o objeto ali por ID e listar todos, que na verdade que nós iremos fazer por enquanto vai ser o CRUD. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas um DDD para um CRUD?
toda a aplicação começa com CRUD. Aí, o interessante aqui é que você está vendo, né, essa arquitetura crescendo e, basicamente, mais para frente, a gente pode crescer, colocar bastante coisa nessa arquitetura de regras de negócio. Mas já o nosso CRUD a gente vai fazer uma única vez e não vai precisar fazer mais para o nosso projeto, beleza? Então, basicamente, nós fizemos aqui a nossa interface genérica, tá? Nós iremos também fazer aqui, ó, a nossa interface aqui dentro de interface de serviço. Vamos criar uma nova interface aqui, que essa interface ela vai se chamar, vamos vir aqui em classe, interface, vai se chamar a interface do serviço de mensagens, tá? Por enquanto ela não vai ter nada, nós deixaremos ela vazia, mas sabendo que futuramente vai ter coisas nela, tá, pessoal? Nós iremos utilizar ela futuramente, tá? Então, interface aqui. Vamos também criar uma interface dentro de interface solta, tá? Dentro de nenhuma dessas pastas aqui, ó, nem genérica, nem interface serviço. Vamos criar uma interface aqui para nossa mensagens, tá? Onde a gente vai herdar a nossa genérica. Então, vai ser e mensagem, tá? De interface aí. Então, vamos colocar aqui como pública. Public. Ela vai herdar, pessoal, a nossa generic, tá? Ela vai herdar a nossa generic. Dá um Ctrl ponto aqui para adicionar, tá? E aí aqui dentro que está a jogada, que nós iremos passar a nosso objeto de message, né? Que nós criamos lá, tá? Vamos dar um Ctrl ponto aqui, ele adicionar a nossa referência do nosso projeto de entidades. Beleza. Ele adicionou. Vai parar de dar erro aqui. Pessoal, lembrando, não é classe, tá? É interface. Interface. Lembrando, pessoal, que todos os métodos que nós criamos aqui dentro da interface, que são esses métodos aqui, quando a gente faz isso aqui, nós estamos herdando. Então, virtualmente, todos os métodos estão aqui dentro, implementados com o nosso objeto. Então, basicamente, é isso que você vai ter que fazer para todas as classes que você criar, tá? E aí, dentro do serviço agora, nós iremos criar mais uma classe, na verdade, né? É onde a gente vai colocar todos os serviços relacionados aí à mensagem, que no caso nós não iremos criar agora, mas já deixaremos já essa arquitetura já pronta, né? Arquitetura de pastas também e classes. Então, serviço message, tá? Ela vai herdar esse carinha aqui, ó, aí serviço message. Então, a gente vai colocar aqui para herdar essa classe. Colocar aqui como public, tá? Ctrl ponto aqui para adicionar, colocar o use lá em cima dela. Beleza. E aí, o que nós iremos fazer? Nós criamos essa interface aqui, a iMessager, certo? Nessa interface aqui, nós iremos utilizar para quando a gente for customizar, para chamar os métodos lá do repositório através da interface da mensagem, tá? Então, a gente vai deixar aqui tudo preparado. Private Read Online, sempre, né? Somente leitura. Vamos criar o construtor aqui. Aqui nós dá um Ctrl ponto para adicionar aqui o use dele, na interface. Aqui vamos passar esse. Esse cara aqui de cima vai ficar aqui dentro, que vai receber esse carinha aqui. Pronto. É isso que nós iremos fazer. Por enquanto, pessoal, nós não iremos utilizar essa classe, mas já estamos deixando a arquitetura pronta para quando a gente for utilizar os métodos customizados do serviço. O objetivo é deixar a arquitetura funcionando, já salvando as coisas no banco, e depois a gente volta para fazer essa alteração aqui, né, no caso, né? Beleza, basicamente, pessoal, a gente criou tudo que a gente precisava na nossa camada aqui nossa camada de domain, tá? Eu acredito que dá até para a gente fazer, não vai ficar muito longo o vídeo, a gente fazer aí a nossa camada também de infra, né? A nossa camada de infraestrutura. Vamos lá, vamos fechar aqui tudo que nós fizemos aqui dentro do domínio, tá? Então, assim, tudo de domínio que a gente precisava fazer, nós fizemos. A interface genérica, tá? Fizemos também o serviço, né? Do serviço da mensagem, né? A interface de mensagens, nós iremos utilizar no controller lá, tá? E também o serviço também que futuramente a gente vai utilizar para customizar as mensagens que nós iremos enviar, tá? Vamos fechar o domínio, vamos abrir aqui a nossa classe aqui, nosso projeto de interfaces e de infraestrutura, tá?
E vamos começar aqui definindo as pastas, né, de organização aí do nosso projeto. A primeira pasta que nós iremos utilizar vai ser a pasta de configuração, onde vai ficar todo o nosso contexto ali, tá? E também vamos definir aí a pasta de repositórios aqui dentro também, tá? Que é o repositórios aí onde vai ser todos os nossos métodos vão ser implementados aí, né? A gente vai utilizar aí os métodos do nosso controller lá. Desculpa, do nosso domínio, tá? Basicamente, o que nós iremos fazer agora é criar o nosso contexto, tá? Geralmente eu costumo criar com um nome diferente, tá, pessoal? Lembre-se, tente criar com os mesmos nomes que nós colocamos no projeto aqui. Caso você está iniciando agora, é interessante que você crie com o mesmo nome, porque você vai conseguir fazer ele funcionar. Depois que você fizer o projeto totalmente funcional, você pode customizar ele, entendeu? E fica mais fácil para a gente conseguir te auxiliar também, caso você tenha alguma dúvida, a gente consiga auxiliar, porque o fonte vai estar igual, beleza? Então, vamos colocar aqui a classe chamada Context Base, tá? Como public. Vamos utilizar aqui o Identity DB Context nesse cara aqui. Por que nós iremos utilizar esse cara aqui, né? Porque nós iremos passar para ele pede sempre um parâmetro, tá? Deixa eu dar um contraponto aqui para adicionar a referência dele, deixa eu ver. Vou instalar esse cara aqui, ó, o pacote do Identity, do Entity Framework Core, tá? Esse cara. Eu coloquei aqui para ele instalar a versão mais recente que tem, tá? Que é a versão 6. Eu vou deixar também todos aí, tá, pessoal? Na descrição do vídeo também os pacotes que nós instalamos, tá? Basicamente ele instalou esse pacote aqui, tá? E aí também o fonte vai ficar disponível no GitHub para vocês acessarem. Aqui, como parâmetro, nós iremos passar a nossa entidade que nós criamos aí customizando o Identity, né? Que é o Application User. Outro ponto para ele adicionar a referência aí no nosso projeto das entidades, tá? Lembrando, pessoal, também que eu costumo, é opção isso aqui, tá, pessoal? Eu não crio a entidade dentro do domínio, tá? Isso aqui não é uma regra você criar uma entidade dentro do domínio, e é bom que fica reutilizável, né, caso você queira colocar em outro projeto, tá? Então, basicamente é esse. Vamos criar o construtor já dessa classe. Beleza. Aqui dentro do construtor nós vamos colocar um DB Context Option, tá? Então, DB Context Options, dá um contraponto aqui para adicionar a referência do ASP.NET Core. Aqui nós iremos passar o nome do nosso banco, tá? Aqui o parâmetro Options, e aí na nossa base iremos passar lá para nossa classe base o nosso parâmetro, dá um Options, né? Que é o parâmetro que nós definimos aqui. Basicamente é isso que a gente vai deixar aqui no construtor, tá? Deixa eu tirar esse espaço, porque não precisa esse espaço, beleza. Tirar esse espaço também. Basicamente é isso. E aí o que nós iremos fazer aqui, pessoal? Nós iremos colocar aqui embaixo, ó, todo o nosso DB7, no caso, dentro do DB7, né, todos os nossos objetos que nós iremos utilizar, que nós queremos que o Identity, né, com o Identity não, com o Entity e com o Migration, ele entenda que esses objetos a gente utiliza ele no banco de dados, né? A gente quer mapear esses objetos, a gente quer utilizar com link, então a gente tem que definir ele como no DB7, porque se nós não definimos aqui, a gente não consegue utilizar ele com link aqui no projeto, tá? Então basicamente você tem que colocar aqui pro Identity, pro Net, né, pro Core aí, ele entender que você vai utilizar esses objetos aqui no banco de dados, tá? E que você vai criar caso ele não exista lá quando você executar o migration. Beleza. Agora nós iremos utilizar aí, iremos criar, na verdade, dois métodos bem simples, tá? Vamos criar um método aí para obter a string de conexão, tá? Eu vou criar, pessoal, dois métodos. Geralmente eu crio dois métodos, duas formas de você obter string de conexão. Por que eu faço isso? Porque tem muitas pessoas que
querem definir a string de conexão dentro do projeto criptografado. E tem pessoas que querem deixar ela dentro do app setting, tá? Então é por isso que eu crio dessas duas formas. Aí você pode utilizar da forma que você desejar, tá? Então vou colocar aqui public string, obtém string de conexão, tá? Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma string de conexão já pronta aqui, tá? Lembrando, pessoal, que se você não souber pegar esse string de conexão aqui, no seu SQL, tem vídeo aí no canal, tá? De como você obter a string de conexão com o banco de dados SQL, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha string aqui do meu computador que eu uso para fazer as gravações do meu servidorzinho local, tá? Essa aqui é a minha string de conexão. Eu vou subir essa string de conexão, basicamente, se seu servidor tiver configurado certinho aqui com usuário e senha, é só você colocar o usuário e senha, e quando você rodar o migration, ele vai reconhecer certinho o seu banco de dados, tá? A outra coisa que nós iremos criar aqui, vamos dar um override aí sobre escrever o método de configuração, tá? Vou colar ele aqui, tá, pessoal? Porque ele é bem básico, todo projeto que a gente faz, nós temos ele aqui, tá? Esse método aqui, o que ele vai verificar? Se ninguém configurou a string de conexão, se lá no contexto não, no startup não, né? Que nesse projeto 6 não tem mais startup. Se no program não foi configurada a string de conexão, ele vai configurar por aqui. Basicamente é essa a configuração que nós estamos fazendo. Aqui ele está dando esse erro aqui, porque nós temos que instalar aqui um pacote, tá? Então vou vir aqui, ó, com o botão direito aqui. Vamos vir em pacotes aqui, gerenciador de pacotes, tá? E aí, nós iremos instalar o Microsoft Entity Framework Core.sql. Então, eu vim aqui, SQL, que é esse carinha aqui, é o primeiro. A mesma versão, tá? 6.0.7, tá? Vamos instalar essa versãozinha aqui. Ok. Accept. Pessoal, esses vídeos aqui, eles não estão sendo vídeo com corte, tá? E nem edição. Estamos colocando o vídeo aí direto aí, tá? Da forma que se acontecer algum erro é até interessante, porque a gente vai corrigir esses erros juntos, né? Junto com todo mundo que está fazendo esses vídeos, tá? Beleza, já instalado ela aqui. Aqui provavelmente até nem vai estar dando mais o erro, ó, tá vendo? Porque ele já está utilizando ela, tá? Também utilizaremos também um outro método, que é, vamos dar um override no método onModelCreate. O que esse método aqui ele vai fazer, pessoal? É o método onde ele vai mapear a chave primária da tabela do Identity, tá? Que é a tabela que nós estamos customizando aí de usuário, tá? Então essa tabela nós estamos customizando e para que ele consiga enxergar o Identity, a gente tem que fazer essa configuração aqui. Então, por que eu copiei essa configuração? Porque essa configuração, pessoal, é a configuração que em basicamente todos os projetos que a gente faz no canal aqui DevNet Core e a gente customiza o Identity, a gente deixa essa configuração aqui para vocês, tá? Então você pode baixar o fonte, copiar isso aqui, não tem problema nenhum. Você não vai aprender menos copiando esse fonte aqui, tá bom? Que a ideia é você aprender como funciona essa arquitetura. Basicamente, então, pessoal, aqui está tudo montado já no nosso contexto. Aqui a gente não precisa mais de nada. Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Eu vou abrir aqui, ó, de novo para a gente ver, tá? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Já começar a criar o nosso repositório. E aí, pessoal, é sempre aquela mesma situação. Sempre que a gente for criar o repositório, vamos criar ele o mais organizado possível. Então, dentro do repositório, vai ter o nosso repositório generic, tá? Que vai ser um só, que nem o repositório que nem os generics da interface. E aqui também nós vamos ter os repositórios, que vão ser todos os repositórios que a gente vai ter nos projetos, né? De determinadas classes. Nós iremos deixar dentro dessa pasta aqui tudo separado, tá? Então, o primeiro que nós iremos começar a criar aí vai ser a classe do repositório genérico. Botão direito aqui, adicionar nova classe. Vamos colocar aqui repositório genérico, tá? Repositório genérico, vamos colocar aqui, vou fechar aqui para ficar melhor a visualização da tela. Public, tá? Pessoal, esse repositório genérico aqui, ó, T também, mesma coisa, tá? Ele vai herdar o nosso iGeneric. Aonde esse iGeneric ele está? Lá no nosso domínio. Lembra que nós criamos o nosso domínio? Esse iGeneric aqui, ó. Então a gente vai herdar ele aqui no nosso repositório. Para herdar ele no nosso repositório, temos que dar um Ctrl ponto. Ele vai vir aqui, ó.
ele vai falar que ele vai adicionar a referência do domínio dentro do nosso projeto, vai utilizar, tá? Aqui também nós temos que passar ele como T, o genérico nosso, ponto. Vamos utilizar também o disposable, tá? Também aqui nesse projeto. E aí, vamos colocar aqui onde T é a classe, tá? Basicamente isso. Por que ele está dando erro aqui, pessoal? Porque ele quer implementar as coisas que estão faltando aqui, ó, não estão implementadas. Então vamos dar um contraponto aqui. Ele já vai implementar todos os métodos lá, ó, que estavam dentro da genérica para a gente implementar eles aqui no nosso repositório para ele acessar o banco e fazer as consultas que a gente tem que fazer lá, tá? E esse disposable aqui, pessoal, ele não tem segredo, tá? Eu vou copiar aqui. Por que eu vou copiar e vou colocar aqui embaixo? Porque isso aqui, o próprio site da Microsoft está exatamente desse jeito, tá? Ó, se você quiser, você pode copiar também esse carinha aqui ou acessar o próprio documento lá da Microsoft, que eles orientam que a gente configure dessa forma aqui, tá? Então, eu peguei de lá da mesma forma que está lá, copiei para cá para a gente utilizar nesse projeto. Então, eu vim aqui, dar um Ctrl ponto para adicionar as referências que estão faltando, ó, dele, tá? Ó. Pronto, Ctrl ponto, ó, já não tem mais eu, já vou fechar porque a gente não vai utilizar mais, tá? E agora, dentro desses métodos aqui, já para não esquecer, todos esses métodos aqui, eles têm que ser async, tá? Então, vamos colocar ele todos aí como async, utilizando a tecnologia aí, né, do async. Vamos colocar aqui, colocar async em todos os métodos, tá? Vamos criar aí também o construtor do nosso repositório, tá? Para a gente utilizar aí. Beleza. Também vamos criar aí também o nosso DB Context Option também, tá? Private Read Online, tá? Vamos colocar aqui DB Context Option. Vamos usar o DB Context Base que nós criamos. Vamos dar um contraponto. Ele adiciona o nosso framework aqui, dá um outro ponto, né? Ele vai adicionar aqui também o user da onde está lá, né? O nosso context base. Aqui vamos colocar o nome aí da nossa propriedade aí, basicamente, tá? Aqui nós iremos fazer da seguinte forma: toda vez que nós chamarmos ela, tá? Ela vai ser criada para a gente. Caso dê algum problema, ela vai criar automaticamente para a gente, tá? Agora, esses métodos, pessoal, é muito simples, tá? Vamos criar aqui o primeiro, tá? Vai ser using, dá um tab aqui para ele já criar para a gente. Eu vou colocar aqui var data, vou receber new context base, ele vai passar o nosso parâmetro option builder aqui dentro, tá? Basicamente isso que ele vai fazer. E aí depois que ele passar, a gente já vai conseguir implementar o nosso método, tá? Vamos dar um await aqui e vamos colocar aqui data.set e aí a gente vai passar o t, que vai ser o nosso objeto genérico, que a gente vai passar qualquer um, tá? Ponto add async, tá? Tudo async no nosso projeto. E aqui nós iremos passar o nosso objeto, tá? Basicamente isso. E aqui embaixo, o que nós iremos fazer aqui? Await, novamente, tá? Vamos colocar um data, né? Ponto salve change async, tá? Que aqui ele vai dar o meio que o commit, né? Opa! Ele vai dar meio que o commit ali no nosso banco, né? E vai executar a nossa tarefa que a gente quer. Eu vou copiar esse primeiro aqui, porque o delete vai ser basicamente igual, tá? Ó. Então, o delete é assim. Só o que vai mudar aqui é o ponto remove, tá? Remove. O nosso get ID, eu vou voltar já nele, tá? Ah, tá. Esse delete não tem esse carinha aqui, ó, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem o remove async. Não, não tem o remove async. Então, ele não vai ter await aqui, ó. Tá? Ele vai remover do contexto e depois ele vai dar o salve change para efetivar, né, a alteração. Vamos direto no update aqui, colar aqui o update.update. O update eu acho que também não tem async. Update só. Vamos tirar aqui o await
Basicamente é isso. Então, fizemos o primeiro método e o restante só foi a cópia e a alteração desse nome aqui, tá? Agora, os diferenciados aqui são o getById e o list, tá? Eu vou copiar aqui só para vocês verem como é que ele é, tá? Mas o list, basicamente, ó, vamos tirar esse carinha daqui, tá? Ele vai ter um return. E aí, aqui vai ser ponto toListAsync. toListAsync. Beleza. E ele vai listar tudo do banco. Claro que essa aqui não é a melhor prática a se fazer, né? Listar tudo. Claro que mais para frente a gente vai utilizar uma técnica melhor aí para listar com where, né? Para você não precisar listar todo mundo aí do banco. Aqui vamos copiar esse cara e vamos para o método de obtém por ID, tá? Obtém por ID é muito simples. Find async, e aí você passa o ID aqui. Ele já vai entender, tá? Que você está passando o ID para... Deixa eu ver se é assim mesmo. Find ID... Find... não, é Fist, não é Find. De procurar. Esse cara aqui, ó. Pronto. Aí ele já vai entender. Então, basicamente, pessoal, todos os métodos aqui do nosso repositório também já estão prontos, tá? Esse aqui, lembrando que é o repositório generic, tá? Deixa eu salvar aqui. E aí nós vamos agora, pessoal, para o nosso repositório, que é o repositório da mensagem lá, tá? Que vocês vão ver assim que é um repositório muito simples, tá? O repositório que vai implementar ali todos os métodos de mensagens customizados e herdando também do generic. Então vamos clicar aqui, ó, na pasta de repositórios, botão direito, adicionar uma nova classe aqui, tá? Vim aqui repositório mensagem, tá? Ele vai herdar public, vai herdar do repositório generic, tá? Vamos passar mensager aqui, contra o ponto para adicionar todas as nossas referências. Aqui, opa, aqui, mais um contraponto para ele adicionar essa referência aqui. E a gente também não pode esquecer, pessoal, de colocar a nossa referência aqui, né? E herdar o nosso interface que está lá no nosso domínio, tá? Ó, ela está lá no nosso domínio. Temos que colocar também aqui a interface de mensagem. E aí, pessoal, eu já vou deixar aqui, vou criar o construtor. Tudo bem que agora nós não iremos utilizar nada pelo construtor, mas basicamente a gente vai utilizar o construtor para os métodos customizados, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no generic, vou copiar esse cara aqui, ó, porque vai ser a mesma coisa, tá? Vou colar aqui. Só vou mudar o nome do repositório aqui, ó, vou deixar o nome do repositório mensagem, tá? Então basicamente o que nós fizemos aqui, ó? Nós herdamos o repositório generic, então todos os métodos virtualmente do repositório generic, então contraponto aqui, eles estão aqui dentro. Então tudo que a gente fez lá de implementação aqui nesse repositório generic, ele está aqui dentro já. Então a gente já tem o CRUD já bem básico aqui no nosso Messenger, tá? No repositório do Messenger. E assim, pessoal, a gente já conseguiu criar aí já o nosso repositório, né? E o nosso domínio, basicamente, nosso repositório, nosso domínio já está pronto. A gente não vai precisar mexer nele até que a gente consiga fazer ele funcionar 100%, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse vídeo aqui foi a gente criando toda a parte do domínio e também toda a parte da infraestrutura, tá, do nosso projeto. Pessoal, lembrando mais uma vez que eu vou deixar o fonte aí disponível, tá? Desse vídeo aqui, vou deixar o fonte. Do primeiro vídeo vai ter o fonte, do segundo vídeo também vai ter o fonte, tá? E caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode baixar o fonte aí, pode conferir se está tudo exatamente igual. Então, praticamente, basicamente você tem que fazer o projeto basicamente igual que nós estamos fazendo aqui, para você não ter muitos erros aí, né? E a gente conseguir te auxiliar caso você precise, né, de algum auxílio. O auxílio que eu digo, pessoal, é se você mandar uma mensagem aí pelo grupo do WhatsApp mesmo, ou então até aqui também no YouTube, né? Você mandar aí na descrição, nos comentários, eu vou responder e tentar te ajudar por ali, tá? Mas, pessoal, eu só consigo ajudar o pessoal que estiver fazendo o projeto exatamente do mesmo jeito, com o mesmo nome de classe, mesmo nome de projeto e mesmo nome de métodos, tá bom, pessoal? Até a próxima aula aí, tá, pessoal? Tchau, tchau, um abraço.